Olá, estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Eu nem vou contar para vocês com quem eu vou conversar. Ela é uma mulher do mundo. Acabei de falar isso para ela, porque ela transita por aí afora, é uma empreendedora, é voltada à tecnologia, inovação e o principal de tudo, com foco principalmente nas mulheres. É isso mesmo, Júnia, ou eu estou errada? Certíssima, Cris. Já vou te chamar de Cris. Deve. Então, a Júnia Carvalho é uma mineira, uai, que está em Guarapuava, mas olha, fiquei triste agora, porque eu estou conhecendo ela nesse exato momento e já estou sabendo que ela está mudando de residência para São Paulo. Como que é que a gente não se conheceu antes, não se viu antes por aí? Também não sei, Cris. E eu fiquei encantada quando eu conheci o portal RSN. Ah, que bom! Quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui hoje falando. Agradecer também toda a sua equipe que me acolheu muito bem, me trouxe aqui para falar um pouco mais sobre essa iniciativa. Inclusive, contamos com vocês, né? Com certeza. Então, ela acabou de falar numa iniciativa. Agora, no dia 16 de maio, das 8h30 às 17h30, portanto, é uma imersão. Ela vai fazer um workshop, o que é? É um workshop. É World Workshop Leadership. É um workshop focado no desenvolvimento das habilidades da liderança ambidestra com impacto positivo. Nossa, é uma tendência mundial agora, nesse século XXI, aí, principalmente levando em foco a inovação. E eu queria saber um pouquinho mais. Primeiro, quero que você conte a tua história, né? Como que você veio parar de Minas Gerais? Eu tenho uma curiosidade, sabe? Como as pessoas de várias partes do Brasil, até do mundo, chegam em Guarapuava. Eu fiquei encantada com Guarapuava. Primeira coisa, né? Eu vim com o meu marido, que teve a oportunidade de integrar um time de uma empresa aqui. Super Pão, ele veio com os empreendedores que compraram uma parte do grupo, né? Isso mesmo. E na ocasião eu estava realizando um curso no MIT e teve a oportunidade de fazer o levantamento de duas grandes cidades ou cidades sobre o plano diretor e quais eram as propostas relacionadas à sustentabilidade. Claro, né? Eu escolhi Guarapuava e Nova Lima. E eu identifiquei tanta oportunidade e fiquei muito encantada ainda ao saber que uma grande amiga minha reside aqui também na região. E aí a gente foi conhecendo, como boa mineira que sou, em uma das conversas, né, num espaço de autocuidado, eu conheci uma querida, que é a Cristina Silvestre, e a Viviane também, e aí elas me apresentaram o CTP, o Sila Tech Park, onde me conectou também com o Paulo Alvim, e aí toda a história começou. Antes dessa história, eu quero saber onde você conheceu uma guarapavana? Então, em 2020 eu tive a oportunidade de integrar um time de profissionais que foram para o Vale do Silício, inclusive eu me tornei parceira. Então, eu fui com esse grupo e nesse momento lá a gente teve a oportunidade de conhecer profissionais de várias áreas, profissionais da educação, profissionais que atuam em cooperativas e profissionais da área corporativa. Eu fui convidada por esse time, né, da Silicon Valley Brasil como parceira, inclusive sou parceira deles, para, inclusive, liderar as casas, né? Em uma delas, onde eu fiquei conhecendo essa grande amiga, que é a Viviane. Vivi, um beijo para você. Mas o mais interessante de tudo, vocês verem como o mundo é pequeno e a gente não dá para falar mal de ninguém. Não dá. Não dá para fazer nada que você não queira que saibam, porque o mundo é pequeno, né? Ela não sabia que a Vivi morava em Guarapuava. Exatamente. E aí, A Viviane de Entre Rios, né? De Entre Rios. Exatamente. E aí foi quando eu me conectei com ela de novo, né? E aí comecei a conhecer outras pessoas também.
A Cristina também me apresentou para outras pessoas, ela e a Vivi Ribas, e aí a gente começou a entender como que funciona de fato na prática e todo esse movimento relacionado à inovação e às tecnologias aqui em Guarapuava. Principalmente na Cidade dos Lagos, né? Sim, principalmente na Cidade dos Lagos. Vamos lá. CEO, vou começar. Pode. CEO da Oito Consultoria. O que é a Oito Consultoria? A Oito Consultoria é uma empresa que nasceu há 15 anos. Ela nasceu de uma iniciativa também de identificação dos 8 objetivos do milênio. Em 2007, eu tive a oportunidade de coordenar uma grande conferência, uma conferência latino-americana, que reuniu grandes entidades globais, entre elas a ONU. E nessa ocasião, eu já estava empreendendo um outro negócio, mas com foco na comunicação, porque essa parte acho que a gente não chegou, mas eu passei pela comunicação também, a minha base, né, a formação é comunicação social. E aí eu comecei a identificar algumas demandas, e aí foi aí que surgiu essa oportunidade de olhar para os objetivos. Na época eram 8 objetivos do milênio, né, eles foram ressignificados para 17 ODS da ONU, e o 7º e o 8º nos inspirou a criar a Oito Consultoria, então com foco no desenvolvimento humano e também na preservação ambiental. Então os projetos nasceram dali. Com as demandas que fomos enxergando, a Oito foi ganhando mais robustez e a gente foi implantando novas práticas. Hoje a Oito tem 3 verticais de atuação. A vertical de consultoria na área de SD, inovação e estratégia, a vertical de educação corporativa, com foco no desenvolvimento de cursos e projetos, e a de programas e projetos especiais. O que significa isso? Programas e projetos especiais. A gente traz demandas, principalmente demandas globais, né, de iniciativas como os 17 ODS, a gente identifica quais são os objetivos e quais as metas nós queremos participar, inclusive desenvolvendo projetos para atender aquela demanda. O WWL, que a gente vai entrar e falar com você, eu já estou até ultrapassando aqui a sua conversa, desculpa. Não, pode falar à vontade. Ele nasceu com o objetivo de atender o 5º ODS e o 8º. Tá? O 5º relacionado à equidade de gênero e o 8º também ao trabalho digno. Então, a gente começou desenvolvendo programas para as mulheres, com foco em eventos, capacitação, mentorias, né? Eu vou falar um pouquinho dessa mentoria também para as mulheres. E aí a gente percebeu o seguinte, está na hora da gente evoluir com essas nossas práticas, porque a nossa intenção é expandir, não direcionando apenas para um público, mas entendendo que esse público precisa estar na mesa, Sim, na tomada de decisão. Sim. Porque a gente fala muito isso no programa, sabe, Cris? Que é o seguinte, a gente busca representatividade. E nós, seres humanos, nós somos movidos a uma coisa muito comum para todos nós, que é pertencer. Todos nós queremos pertencer. E quando você pertence a algo, você sente que é pertencente, você entrega mais. Então, essa é a proposta também do WWL Summit Brasil. A gente está focando muito no tema Brasil, porque a gente quer expandir. A gente escolheu Guarapuava para fazer esse summit, porque nós entendemos que não é somente Guarapuava, mas aqui, com o exemplo que tem de tecnologia e de inovação, especialmente na Cidade dos Lagos, que a gente sabe que ela foi toda arquitetada, né, focando na sustentabilidade, a gente vai ganhar notoriedade, todos nós ganhamos, né, porque a gente está falando também aqui de habilidades de colaboração, de co-construção, onde a gente reúne vários atores, né, empresa, governo, sociedade, a mídia, enfim, são vários atores que estão ajudando a construir esse legado. Então, quem vier participar, fazer inscrição, ele vai ter uma imersão em todas essa temática que você acaba de falar. Sim. E como que procede para fazer a inscrição? Ela é cobrada? Como que é? Sim, a gente está com um valor que a gente chama de, inclusive, um valor simbólico, porque como se trata de uma imersão, são 8 horas, né? O participante ele recebe uma certificação digital, que ele esteve numa imersão com foco em ambidestria e impacto positivo, que é o tema. Pode parecer, né, às vezes, muito novo,
mas é algo que está linkado às habilidades do futuro. Então, trabalhar não somente a parte técnica, mas as soft skills também. Porque hoje a gente está falando muito assim, as máquinas vão tomar o lugar dos humanos. Nós temos a inteligência artificial, né? Que está assim, é uma coisa do louca, Exatamente. né? É uma coisa louca. Mas você acha assim que tem essa possibilidade? Vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, assim, né? Você acha que o ser humano é indispensável? Não é? Não, de forma alguma. Porque, veja bem, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está nós, seres humanos, que estamos treinando as máquinas para que elas possam oferecer. É o inverso. Então, essa forma de pensar, né, tanto é que o WWL fala sobre pensar de forma sistêmica, né, mas trazendo todas essas habilidades no contexto de que você que vai promover as soluções, e não o contrário. Existe uma coisa que eu digo o seguinte, vamos falar da inteligência mais conhecida, que é o ChatGPT. Sim. Eu ainda costumo dizer isso para os meus alunos. Eu falo assim, gente, pode usar e tem que usar. Você tem que ter uma inteligência artificial para te ajudar. Defendo. Só que você tem que buscar conhecimento, não somente através do chat, porque quem está ensinando o chat é você. Entende? Olha, tem questões até muito interessantes que as pessoas falam assim, e quando você vai falar com o chat, você é educado, você não é, você pergunta, eu falei, olha, seja educado. Porque por mais que você esteja falando com uma inteligência artificial, você está preparando. Está doutrinando. Doutrinando, exatamente. E tem um ponto muito importante que a gente fala nessas habilidades também, que é algo que vem muito de encontro às questões de uso devido e indevido dessas tecnologias. Até que ponto, né? Aí entra a questão ética, sabe? Cris, ética é do ser humano. Eu estou falando com você está olhando os meus olhos. Você está concordando ou não, se eu disser alguma coisa. Então, eu estou vendo que, de fato, eu estou provocando uma reação de empatia ou não. Agora, a máquina não tem essa capacidade. Ela vai reunir uma série de dados e vai te dar informações, vai te dar ou dados ou informações, tá? Para que você possa desenvolver melhor o seu trabalho ou então realizar novas soluções ou implantar novas soluções a partir daquela tecnologia que você está usando. Mas não o contrário. Na verdade, assim, parece até estranho você dizer assim, mas você está usando o ChatGPT, mas você está ficando refém da tecnologia. Aí é que está. Você não pode dispensar as outras formas de buscar conhecimento e gerar aprendizado. E quando você participa de uma imersão presencial, nada substitui. Porque ali você está interagindo com as outras pessoas, você está realizando troca de conhecimento, gerando aprendizado, trocas de experiências, você está sentindo, coisa que a máquina não sente, né? Até agora a gente ainda não teve. Ainda não tem, né? Podemos chegar lá, mas substituir, não, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive ela é minha frase de WhatsApp. É assim, inovadores são aqueles que conseguem conectar arte e consciência, tá? Arte e consciência, e além disso, ele tem que saber trabalhar a humanidade com tecnologia. Olha que interessante. Lindo. Olha que frase. Lindo. E sabe de quem é essa frase? Inclusive vou deixar como referência. Chama Walter Isaacson, foi que escreveu a biografia de Leonardo da Vinci. E eu me lembro que eu comprei esse livro no aeroporto, aí, uma dessas viagens, né, que a gente faz para, inclusive, conhecer outras tecnologias e tudo mais. E ele conta a história desse inovador lá do século XV, né? Se não me engano, 1400 Sim, 1400 e pouco. Exatamente. E ele fala isso, analisando o comportamento, né, de um inovador de uma era extremamente, né, deslocado. Nossa, ele é totalmente deslocado e muito à frente do seu tempo, nunca deixou de observar o ser humano, sabe? De entender quais são as dores do ser humano.
Porque a inovação nada mais é, eu falo que o princípio base é você entender quais são as dores do mundo, né? Das questões que estão relacionadas à nossa vida nesse planeta. E aí entra... Não adianta. É a questão. Você falou em planeta, pessoa, e quando você fala em mercado, em profissão, fatalmente remete ao sentido, ao desejo de prosperidade. Né? Como que você avalia esse tripé? Então, esse é o tripé, eu costumo chamar de 3 P's: pessoas, planeta e a prosperidade. Eu sempre inicio as minhas aulas falando da interseção que há entre esses 3 P's. A interseção é o desenvolvimento sustentável, que é garantir que as futuras gerações tenham a possibilidade de usufruir dos recursos que hoje nós usufruímos. Vai conseguir? Ainda estamos usufruindo. Ainda né? estamos. Exatamente. Cautela, né? Sim, muita cautela. Muita cautela. Só que a gente, diante do que estamos vivendo hoje, né? E hoje nós temos aí vários relatórios que mostram os riscos, inclusive do Fórum Econômico Mundial, né? Que é uma entidade que eu valorizo muito os dados, que é muito séria. Mostram muito essa questão dos riscos globais e muito relacionados às questões climáticas. A gente está vendo a questão global, a gente está vendo o impacto disso, né, na alimentação, até na qualidade de vida, né? Sim. Enfim, uma série de questões relacionadas à nossa vida na Terra, né? Então, quando eu olho para esses riscos e trago isso para eu falo para um evento como esse, também como um foco, porque além da gente falar de inteligência artificial, a gente vai trazer qual é o líder de alto impacto, a gente está desenvolvendo uma característica que hoje ela é fundamental em todas as organizações e para todas as pessoas que querem prosperar no futuro, que é você pensar no propósito. Tá? Propósito é a chave de tudo. É o propósito. Por exemplo, startup. Se você cria uma startup, qual que é o primeiro ponto? Escalar. Né? Todo mundo quer escalar. Tem que pensar nos clientes, ajustar produto e fazer caixa. Isso era o passado. Hoje não tem isso mais. Hoje você tem que pensar no propósito e no legado que você quer deixar. Por quê? Além de pensar em questões de riscos globais, a gente tem que pensar o seguinte: o meu público, ele está de olho nisso, ele está fazendo exigências? Tá. Tem uma pesquisa de uma entidade internacional que chama Euromonitor. Ela solta a cada ano, assim, quais são as tendências dos consumidores, sabe? E o ano passado, aliás, foi o ano passado, finalzinho do ano passado, ela identificou 10 principais tendências dos consumidores para o próximo ano. Então, ela vai fazendo isso a cada ano. E ela destacou, inclusive foi acho que um dos pontos que eu levantei aqui do projeto, sustentabilidade, riscos cibernéticos e tensões geopolíticas. Tá? Isso é o consumidor olhando para essas questões. Então, a gente já falou aqui de uma forma geral, né? Quando a gente está falando assim, quanto empresa eu tenho que olhar para os riscos. Sim. Porque o meu investidor também está vendo o que a minha empresa está fazendo, né? Aí eu estou falando de uma empresa grande, mas quando eu estou falando de uma empresa pequena, o que eu posso fazer atrelado a esse propósito de minimizar esses impactos, né, que são os impactos negativos nos negócios, na gestão de pessoas, na gestão de projetos. Eu acho que no pequeno impacto não é muito maior? Muito maior. Nós temos no Brasil um volume muito grande de empresas que contribuem para o produto interno bruto, né? E nós temos aqui, nós estamos falando de pequenos e médios empresários, né? Eu falo que muitas vezes é o que segura a onda, né? E aí, quando acontece situações como, vamos olhar para o global, não, mas eu tenho que fazer caixa, a sustentabilidade financeira vem em primeiro lugar. Mas quando você começa a trabalhar com propósito, tá? As empresas também que já têm um caixa, né, um caixa mais volumoso, e ela quer investir em negócios que tem né, que busca esse legado, que tem esse propósito, o que ela faz? Ela começa a olhar para esses pequenos. E aí que está
o pulo, né? Vou te dar um exemplo. A Terra, eu não sei se vocês conhecem, Mãe Terra, que era uma... Ela fazia uns biscoitinhos orgânicos. Não conheço. Essa empresa ela foi comprada pela Unilever, através de um sistema que é o sistema B, de empresas de impacto. Então, é o olhar para o futuro, entende? Então, a gente quer que, olha, Natura, que é um exemplo que todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui já usou Natura, ou se não usou, vai usar em algum momento. Eu lembro que a minha mãe, inclusive, vendeu Natura quando eu era criança. Foi um dos primeiros, assim, uma das primeiras empresas a investir em mulheres, né? Para donas de casa, mulheres que estavam buscando... Né? Eram revendedoras, né? Revendedoras, exatamente. Até hoje tem. E outras empresas, como o Boticário, elas acabaram seguindo esse exemplo, né? E colocaram também essa forma de gerar emprego e renda, né? Então, quando você faz isso, do início, você faz como uma Natura, você nasce sob o cerne da sustentabilidade. E, gente, muito importante, isso eu vou falar para a câmera. Sustentabilidade tem que ter os 3 P's. Pessoas, ou seja, o que eu faço para impactar positivamente a sociedade, planeta, o que eu faço para impactar positivamente o planeta, e a prosperidade, ou seja, a economia. Então, vamos pensar que sustentabilidade são esses 3 pilares. Porque se a gente joga só para um, é a mesma coisa de você colocar um tripé manco. Entendeu? Então, assim, você não vai conseguir o equilíbrio. Então, para a gente conseguir o equilíbrio, a gente tem que chegar. Ah, peraí, mas eu não vou conseguir atender todas as demandas. Não, você não é super-homem e nem super-mulher, e nem super-empresa ainda. Mas, se você começar de um ponto, eu tenho certeza que à medida que você for evoluindo nas suas práticas, você vai conseguir impactar nesses 3 pilares. Entende? Então, seja uma empresa... Eu vou te dar um exemplo. Eu conversei com uma moça aqui, é uma querida dela, é de uma empresa de estética, e ela é professora também. E me chamou muita atenção a preocupação dela pelos produtos que ela está usando e que ela está produzindo, sabe, para aplicar. E ela é uma empresa pequena. Então, ela disse assim, olha, eu me preocupo com isso porque é um cliente que... Olha só que interessante. Ela está buscando a estética, mas também a qualidade de vida, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso. E quando a gente está falando de propósito, a gente está gerando uma outra coisa que é fundamental, que chama-se confiança. Tá? Por quê? Hoje nós temos as redes sociais, que é uma força fantástica para impulsionar ou não o seu negócio. Né? E, gente, uma coisa muito legal quando a gente fala também de sustentabilidade, que é o marketing regenerativo, que é aquele que você vai trabalhar dentro de perspectivas relacionadas à sustentabilidade, gerar, inclusive, um comportamento, tá? Então, quando você vai para as redes sociais e você tem o que nós chamamos de prova social, você gera reputação e imagem positiva. E isso tem um valor tão grande nos negócios. Então, assim, não é só chegar lá e falar que eu faço. Você tem que ir além. Você tem que fazer, né? Lógico, falar que faz e fazer e entregar de fato. Então, como que você vai entregar isso? Executando as práticas dos seus negócios, fazendo um bom planejamento alinhado com a sustentabilidade. E detalhe, a gente está falando de novo, WWL, World Workshop Leadership, é para colocar a mão na massa. A gente vai trabalhar com 3 palestras e dessas 3 palestras, na parte da tarde, a gente vai aplicar o workshop, ou seja, eu quero desenvolver um projeto e eu não tenho ideia nenhuma ainda. Vai lá no workshop para você... Quem pode participar? Empreendedores, pessoas que estão, né, profissionais que estão atuando com negócios, projetos, gestão de pessoas, recursos humanos, profissionais de cooperativas, né, associações. A gente indica e muito, porque essa pauta aqui, Cris, não é uma pauta só nossa. O que a gente está trazendo em termos, quando a gente fala nossa habilidades do futuro, eu estou olhando lá para frente. Não, estou olhando agora.
Em 2018, eu escrevi um artigo falando sobre o líder da era complexa. E quando eu me aprofundei nesse tema, eu identifiquei um ponto que eu assustei, que é assim, o conhecimento em 2018 dobrava em 13 meses. O que significa? A gente esperava dar 13 meses para... isso aqui já é do passado. Aí, com uma projeção para 2020, para dobrar em 12 horas. E agora ele dobra em segundos. Se você vai no chat GPT... Não dá para piscar. Então, o futuro é agora. O futuro é você agora. Tem que estar se reinventando a cada segundo mesmo. Cada segundo. E olha, gente, não é para gerar ansiedade e não é para gerar desespero. Porque eu brinco, eu até brinco com os meus alunos e falo assim, e aí, pergunta, sugestão ou desespero? Eles adoram isso. Porque, de fato, a gente tem tanta informação que parece que não vai esgotar e isso vai causando na gente uma certa ansiedade. Mas é você focar. Aí entra a ambidestria. Eu falei. Sim, sim. O objetivo do workshop é falar de habilidades da liderança ambidestra e de impacto positivo. Liderança, gente. Liderança não necessariamente tem que estar na função, no cargo, uma equipe gigantesca. Nós podemos ser líderes dentro de nossas casas, né? Nas nossas comunidades, né? Então, acho que é uma habilidade que todos nós tem, né? Eu particularmente sugiro isso, inclusive nas minhas mentorias. Se você ainda não está na fase de assumir uma liderança dentro da sua empresa, desenvolva essa habilidade para que na oportunidade que surgir você está pronto, entende? E desenvolver a habilidade de liderança ambidestra é você trabalhar de um lado, né? Ambidestria é você ter a habilidade, vamos falar de uma maneira bem prática, né? De executar tarefas com os dois hemisférios do cérebro, né? Com maestria. Talvez nem tanto, mas, por exemplo, eu consigo comer com os dois. Sim, com mão direita e mão direita e esquerda, tá? E quando eu estou falando do líder ambidestro, eu estou dizendo assim, é aquele líder capaz de criar, de inovar e de se adaptar. E ele tem flexibilidade cognitiva para ele ouvir também, ele tem uma boa comunicação, porque ele vai entender que ele também tem seus fatores internos, e aí eu vou falar um pouco depois dessa parte que entra a neuroliderança. E ele tem também o lado mais técnico, que é o que nós falamos assim, é a disciplina, é o controle, é a gestão, é a utilização das habilidades técnicas para fazer uma boa gestão. Sabe quem que é um bom exemplo disso? E todo mundo aqui usufrui de serviço dessa empresa? Fabrício Bolozzi, que eu adoro, que é um grande líder, que é o CEO, eu não sei se ele está na posição de CEO, mas da iFood. iFood. Ele sempre fala que ele entra para dentro da sala dele, ele fala assim, olha, o que nós somos? Todo mundo ambidestros. Então, ele fala isso todo dia, ele fala assim, gente, é um mantra. E a partir do momento que a gente começa a viver imerso, né, em momentos como esse, e entendendo como que funciona... É você deixar de ser limitado, né? Sim. Aí você vai realmente utilizar os dois lados do cérebro, né? Sim. E você vai fazer isso com maestria, tá? E isso, gente, não é uma questão não é uma tendência, não é uma moda. Isso é realidade. Por isso que quando você me pergunta, a IA, ela vai realmente substituir? Não, ela não vai substituir. Esse lado, que inclusive está listado lá entre as 10 tops habilidades, de resiliência, adaptabilidade, flexibilidade cognitiva, aprendizagem, é o que nós chamamos de lifelong learning, que é aprendizagem para a vida. Não é você fazer um curso só, tá? Aí você tem que fazer um curso, uma mentoria. Peraí, Júnior, mas eu não tenho condições de fazer isso tudo. Abre uma caixinha de cada vez. Participa de um evento como esse. E você vai sair de lá com a cabeça fervilhando e aí você vai selecionar. É a história da jornada do herói, né? Primeiro você fica desesperado. Fala, o que eu vou fazer disso tudo? Escolhe, seleciona e fala assim, eu vou seguir isso aqui, esse caminho. Né? São provocações, na verdade, né? Ter tirado da tua zona de conforto. Porque eu acho que a ordem hoje é você sair da tua zona de conforto.
E essa questão que você falou sobre né, da humanidade, né, e que eu destaquei aqui também na frase do Walter, é uma coisa que faz com que a gente se sinta, sabe, pertencente e ao mesmo tempo entregando algo para o mundo, sabe? Sim. Tem um professor, ele fala assim, eu sou professor, mas no fundo eu sou um líder. E tem um líder que eu também gosto muito, já faleceu até, li um livro dele, ele fala assim, olha, no fundo eu sou um grande professor. O que não deixa de ser, O que né? não deixa de ser, porque quando você está liderando, você está promovendo aprendizado. E o líder é isso. Uma das top habilidades lá do futuro é a gestão de talentos. E a gestão de talentos, inclusive, vai ser um dos temas que a gente vai trazer com um dos nossos palestrantes, que ele é responsável pela área de talentos da Vale. Então, ele vai estar com a gente, ele vai falar sobre, inclusive, a aplicabilidade da IA e a Big Data. Então, assim, é uma coisa que a gente vai ver e falar, poxa, é possível fazer? Quanto disso eu tenho de resultado no meu negócio? Ah, Júlia, mas eu não tenho um volume grande para gerir. Vai lá para você ouvir, então, um líder de alto impacto, sabe? Para você chegar para os seus parceiros e fazer uma inovação aberta, colaborativa, para as pessoas entenderem também que você não está ali só gerando resultado financeiro, o que a gente chama é só o lucro máximo, mas é o lucro ótimo, sabe? Ah, mas eu não sei, eu acho que eu estou precisando melhorar meu desempenho como líder mesmo, mas entendendo como é o funcionamento interno, como eu reajo às emoções, como eu trabalho a comunicação. Gente, vai lá ver o Paulo Sérgio de Camargo, sabe? É o maior especialista em comunicação verbal e não verbal. É, assim, é uma oportunidade muito bacana. Gente do céu, é muito instigante. É muito instigante. Tem muita coisa acontecendo. Tem muito, assim, que às vezes não, na maioria das vezes, foge do alcance da gente, né? Porque você fica focado naquilo que você está fazendo e, de repente, você esquece de olhar além daquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que esse curso aí é imperdível, né? Não é? E 8 horas que você vai dedicar ao seu conhecimento. Não vê o tempo passar. Não vê o tempo. E olha, gente, ainda tem detalhe, porque a gente quer fazer um bom café mineiro com paranaense, que é o casamento perfeito. Porque a gente gosta. Para comer devagarinho pela beiradinha, né? Exatamente. E uma coisa legal que eu acho que é assim, quando a gente fala também de network, que é o que é a proposta do evento, Sim. Gerar network, né? Não é simplesmente mais um network, a gente está promovendo um relacionamento de intenção. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está num espaço, né, para conectar com outras empresas, outras pessoas, vai com uma intenção realmente, sabe, de sentar, ouvir o outro, entender por que ele está ali, e você vai ampliando a sua rede. Olha para você ver. Eu estou aqui, conheço Guarapava há 2 anos e pouquinho, vai fazer 3 anos agora, acho que é 3 anos, final do ano, isso. E olha a rede de relacionamento e de apoio que eu tenho aqui, sabe? Assim, eu estou me gabando, gente, estou me gabando, mas também eu vou te falar, eu fui super acolhida aqui, eu até agradeço demais, eu acho que isso faz com que a gente se sinta pertencente. Sim, sim. E a gente quer colaborar, sim. Entende? Então, acho que no evento é a oportunidade, o diferencial do WWL é isso, porque a gente tem a palestra que você vai sentar, olha, agora eu quero ouvir. Não, agora eu quero colocar a mão na massa. Vai ter isso. Ah, mas agora quero bater um papo, quero conversar com os palestrantes, entender o que eu preciso melhorar, sabe? Eu acho que é bem por aí, sabe? É uma oportunidade única, né? Quem quiser, aqui diz que são vagas limitadas. São. Até quando que vai a inscrição? Onde que faz? Tá. A plataforma que está gerindo para a gente esse comercial é o Simpla, tá? Eu vou deixar para vocês, inclusive, os ingressos, né? A gente tem alguns que tem alguns descontos. Acho que ela compartilhou com você. Se ela não tiver compartilhado, a gente compartilha, vou pedir para o pessoal para compartilhar. Tem uns descontos super especiais para quem é parceiro, inclusive. Sim. E a plataforma está fazendo até em 12 vezes. Então, imagina, você investir por menos de R$20 por mês, tá?
num curso de 8 horas, né? Você vai receber o certificado para você estar imerso com pessoas que você pode, inclusive, tirar dúvidas, né, ao longo do dia. É investimento mesmo. É um investimento, sabe? Então tá na plataforma, o valor, se não me engano, ele tá 250 e poucos reais, dá para dividir de 12 vezes, é super bacana. Assim, Nossa, é nada. E a gente está vindo, né? Então, assim, olha, a gente tem palestrante vindo do Rio, São Paulo e de Minas. E ainda os nossos parceiros aqui também que estarão com a gente nesse workshop na parte da tarde, né? Vai Paraná, Rio, São Paulo e Minas. Olha só. Então, você já sabe, não pode perder dia 16 de maio, das 8h30 às 17h30. E aproveita para conversar com a mineirinha, né? Que já virou guarapavana. Com certeza, vai ser um prazer. E vai estar mudando de Guarapuava, né? Não, mas a gente sempre vai estar por aqui, viu, gente? Então, a gente vai dar um jeito de dar um copo d'água da serra. Você conhece esse ditado, né? Não conheço, não, Cris. Tem um ditado guarapavano que diz que quem toma água da Serra da Esperança, não larga mais de Guarapuava. Não vai, mas acaba voltando. Então, vamos dar um jeito de dar um copo de água da Serra para a Júnia, para que ela esteja sempre presente, mas independente disso vai ser, né? Com certeza. Já mora no meu coração. Então tá aí. Tá? E Cris, eu esqueci só de falar do prazo, né? Seria interessante fazer até o dia 1º de maio. Porque, tá. Então, ó, tá acabando o prazo. E como são limitadas, né? Sim. A gente tem um espaço que ele vai ser exclusivo para o evento. Então, gente, ó, façam... Correr aí, né? Então, Júnia, nossa, que prazer te conhecer, mas fiquei triste. Então, você nem precisa ficar. Até porque eu vou te levar para Minas. Vou te levar para Minas, bater um papo com a gente lá também. Ai, que legal, eu vou sim. Com certeza. Mas o maior prazer mesmo, e mesmo você saindo de Guarapuava, as redes sociais estão aí mesmo, né? A internet está aí para aproximar as pessoas. A gente pode abrir Meet, fazer conversa, né? Estando você de qualquer parte do mundo, né? E nós aqui sentadinhos aqui no nosso estúdio. Mas fique à vontade, né? Se considere, assim, bem acolhida mesmo também pelo portal RSS. Muito obrigada. Queremos saber de você e por onde você anda. Muito bem, estarei aqui com você sempre, viu? Muito obrigada. Legal, mas antes disso, não esqueça, vai para o curso. Faz a sua inscrição que você não vai se arrepender, porque é um investimento pessoal em você, no teu crescimento, né? Muito obrigada. Beijão no coração, menina. Bem quentinho. Eu que agradeço. Eu gostaria de te deixar uma... não falei do livro, né? Não falou do livro, pode falar. Posso falar? Deve. Então, o livro eu escrevi aqui. Você sabe disso? Não. Fiquei 10 dias hospedada lá no Kister, enquanto olhava a casa, e aí eu falei, vou escrever o livro. Olha só, e que aí bacana. Eu escrevi, lancei em 2023, em São Paulo e Minas, e ele é uma abordagem multidisciplinar do ISD nas organizações. Então, ele vai ter uma abordagem de profissionais da área do direito, eu que sou da inovação e da sustentabilidade, da contabilidade. Então, assim, é o olhar de cada um desses profissionais. Olha que bacana. Eu vou deixar um exemplar para você. Legal, obrigada. E quem quiser adquirir? Ele está na editora Alexa Cultural, na plataforma chama Loja Alexa Cultural. Loja Alexa Cultural. Mas no dia eu estarei também com uma mesa, né, para quem quiser também receber e, claro, né, prestigiar esse trabalho, porque realmente é um trabalho aí de muitos anos, sabe, Cris? Eu acho que a gente, quando acredita num propósito, por mais que a gente não consiga alcançar o objetivo imediato, se ele for forte, em algum momento ele te dará frutos. Com certeza. Então, ao longo da minha carreira toda, eu sempre ouvi: você é maluca, você saiu da comunicação, da assessoria de imprensa, porque eu era da imprensa e eu trabalhava com lançamentos de filmes da Globo, da Warner e da Columbia. Nossa, que lindo! Saí dessa área e fui para a área de gestão, e eu conheci a sustentabilidade, pesquisa, e eu falei, poxa, é isso que eu quero. Aí depois eu comecei a entender também o universo acadêmico, eu falei, eu quero colaborar. Então, acho que assim, a gente tem as etapas, né? Sim, e a ciclos, mentoria, né? E a mentoria fala muito disso, né? E aí, quando eu descobri essa área,
como eu já estou há muitos anos, inclusive o MBA que eu lancei, ele é pioneiro no Brasil, eu tenho mais de 17 turmas certificadas, né, no Brasil e fora. Então, eu tenho alunos na Alemanha, uma aluna maravilhosa na Alemanha, que inclusive foi destaque em Portugal, no Chile, tem vários alunos fora, porque como a gente começou na pandemia, o momento mais vulnerável da nossa história, e estava todo mundo chorando de fato, até eu, porque empresária, né, a gente acaba desesperando, assim. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, a minha proposta era, vou fazer isso, vou lançar. E quando eu falei, eu vou lançar, por isso que eu falo, o empreendedor brasileiro, ele tem um potencial de alcançar muitas outras, né, áreas, e às vezes a gente fica muito, né, pensando só em atender aquela demanda. Eu falei, gente, eu vou fazer esse curso acontecer. Me disseram assim, maluca, olha só, você sabe que a sustentabilidade até hoje não te deu nenhuma, até aquele momento não tinha me dado destaque, né? Eu falei, gente, mas é isso que eu acredito. Se não foi isso, e olha o que aconteceu, 2020 para cá, o ISD é um acrônimo, né, que a gente fala, que ele se destacou, né? Até porque nós entendemos as nossas vulnerabilidades. Sim, né? Que não são poucos. Não são poucos. Eu acho que a gente tem que ser fiel àquilo, sabe, ao propósito e, claro, né, buscar alinhar isso com as outras expectativas e demandas também, sabe, do mercado. É isso. Legal, menina. Amei conversar com você. Também. Fico triste. Eu podia conversar muito mais, mas não vai faltar oportunidade, A gente pode se falar em outros momentos limitados. Podemos. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Bom, queria agradecer a você que participou conosco, então, nesse nosso bate-papo aqui comigo e com a Júnia, e convidá-la para que continue ligado no seu portal www.redsudenoticias.com.br.